Minha trajetória académica é relativamente simples. Eu fiz a graduação em Arquitetura, Urbanismo, na Escola Nacional Superior de Belas Artes de Paris. E depois, porque não me satisfazia plenamente o curso, depois disso a terminar, fui para a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, também lá em Paris, para a área da antropologia, e acabei por fazer bastantes trabalhos aí, e propriamente o doutoramento foi na área da antropologia, num universo completamente diferente daquele onde ambos vivemos, que foi sobre a história da colonização da Lapónia, no norte da Suécia. Então, é um universo diferente, mas era um problema de colonização, tal qual como aquele que eu confrontava nessa altura, das últimas colónias africanas, neste caso as colónias portuguesas em África, Angola, Guiné, Moçambique, etc. Depois, a museologia ela aparece bem mais tarde, como resultado de trabalho de campo no âmbito da museologia, que comecei a desenvolver no Museu de Monte Redondo, que é um pequeno museu da aldeia, e foi pela necessidade de melhor compreender os processos que começaram a desenrolar-se, nos quais eu participava e era agente, que se foi criada a ideia da necessidade de formação no campo da museologia, que não existia em Portugal. Apenas existia a formação no âmbito da curadoria de coleções, mas não havia efetivamente um programa em termos de ensino superior que pudesse dar resposta a essa compreensão dos processos da museologia ao nível da museologia comunitária, por exemplo. Bom, há muitas respostas, evidentemente. Não há uma única. Mas, como temos um tempo também limitado, eu também me limitaria a dizer que, no fundo, a museologia, para mim, é um meio de mudar o mundo. Mudar o mundo com uma especificidade, no fundo, que é usando a memória, tanto a memória passada, mas sobretudo a memória presente, a memória dos tempos em que vivemos. E geralmente a museologia do passado serve de alibi a não se olhar para a memória do passado, serve de alibi para não se olhar para a memória do presente. E muitas vezes essa memória basta correr atrás um ano, um mês, uma semana, uma década, para encontrar sentidos que só essa memória do presente nos dá. Então acho que, se me perguntar o que é a museologia para mim, é a possibilidade de olhar a memória do presente, eu acho que sem qualquer dúvida. Eu não vou ter nenhuma ideia especial sobre qual é a importância social da museologia. O que eu diria é que basta olhar com olhos de ver um conjunto de documentos que foram produzidos por muita gente, museólogos, militantes, ativistas, professores, durante, durante os últimos 50 anos, acerca do lugar da museologia na sociedade contemporânea. E eu acho que basta ler com cuidado as recomendações da Unesco de 2015, basta ler a Declaração de Santiago, basta ler a Declaração do Quebec, na qual eu tive a possibilidade de ajudar a redigir. Eu acho que o essencial está aí dito. E no essencial
no fundo, até está resumido no que consta das recomendações da Unesco de 2015. E se olharmos com cuidado essas recomendações, elas abrem o campo e dão espaço para uma museologia com responsabilidade social, para uma museologia que se preocupe com os tempos contemporâneos. Eu acho que, no fundo, as organizações que não se preocupam com os tempos em que vivemos, no fundo, elas também não servem para grande coisa. Como Mário Chagas dizia, museologia que não serve para a vida não serve para nada. Acho que é por aí que as coisas passam. Qual é a importância social da museologia? É exatamente dar resposta às necessidades da sociedade. E dar resposta a estas necessidades da sociedade, há aqui uma nuance que poderá ser feito. Durante muito tempo, a museologia, essencialmente entendida como técnica, ela preocupava-se com os objetos materiais. Mas quando pensamos em responsabilidade social, nós temos que pensar nos desafios da sociedade contemporânea, nos desafios da humanidade, nos desafios de que cada um enfrenta na sua vida. E então aí, para entender o caminho que pode seguir a museologia, nós temos que ver que para trabalhar com objetos precisamos de uma determinada qualificação que é substancialmente diferente da qualificação que é necessária para trabalhar e dialogar com as pessoas. Então há aqui esta importância social da museologia, sim, em relação à responsabilidade social, sim, em relação ao facto que trabalha com as pessoas, é uma museologia biológica, e nesse sentido ela tem que se inventar todos os dias e não se compadece com a leitura de manuais, de dicionários, de frases feitas, mas é no dia a dia que ela se inventa e se reinventa permanentemente. A importância social é aquela que nos ajuda a dialogar, nos ajuda a enfrentar o cotidiano e enfrentar os desafios da humanidade. Os desafios da humanidade são bem grandes e cada vez são maiores na medida em que, em tempos de neoliberalismo, vivemos tempos de empobrecimento do trabalho, empobrecimento da cultura, empobrecimento das ideias, empobrecimento da dignidade humana. Portanto, e como esse processo de aprofundamento do neoliberalismo não se vê forma de parar, então, inclusive, até agora, nós vemos como ele se expressa através de guerra declarada, porque há guerras declaradas e guerras não declaradas. O bloqueio de Cuba é uma guerra não declarada. A invasão da Ucrânia e a possibilidade ou não de aí se instalarem mais umas dezenas de bases militares americanas é uma guerra. Então andamos por aí nestes tempos de empobrecimento, tudo deve ser feito para as pessoas poderem olhar para o mundo em que vivem de forma crítica. E eu penso que a museologia aqui pode efetivamente ajudar a ter uma ideia e a ajudar-nos a pensar e a dialogar com os outros. Ter menos certezas, ter mais convicções, provavelmente. É uma história simples. Na verdade, em meados no fim dos anos 80, princípio dos anos 90, em Portugal havia um grande movimento social que vinha na sequência do fim da ditadura, depois de abril de 74, em que houve a possibilidade das pessoas se associarem, se organizarem. Houve liberdade de associação e houve liberdade de espaço para a dimensão local, porque antes tudo estava centrado no poder central de Lisboa, da capital. E essa possibilidade que se abriu na sociedade portuguesa das pessoas se juntarem e olharem para o seu próprio espaço, fez com que nasceram imensas organizações, associações de defesa do património, associações pela memória,
museus locais, enfim, houve um grande movimento. Dentro desse movimento, eu estive envolvido na criação de um museu local, que era o Museu de Monte Redondo, já falei. E nesse museu eu percebi que havia essas práticas e esses processos que eu não dominava verdadeiramente. Nessa altura, houve a possibilidade de dialogar de perto com o Hugo de Varine, que residia em Portugal nesse momento, que me foi chamando a atenção sobre diferentes aspectos, e eu percebi que haveria a possibilidade de juntar pessoas para refletirmos em conjunto sobre o que é que andávamos a fazer. E o primeiro curso de museologia social, já se chamava assim, era um curso feito por pessoas que trabalhavam em museus comunitários, em museus locais, em museus de diferentes naturezas, mas todos eles numa relação muito estreita com as comunidades onde estavam inseridos. E todos nós tínhamos a mesma sede, a mesma vontade. Vamos nos sentar e vamos tentar compreender o que é que andamos a fazer e como é que podemos fazer melhor. E é aí que nasce a possibilidade a forma de nos organizarmos foi, porque havia alguns de nós que estávamos ligados a universidades, foi porque não criar dentro de uma universidade um curso. Isso nos permitia organizar todo esse processo de reflexão, todos esses espaços físicos necessários para desenvolver esse trabalho e criámos uma pós-graduação de 2 anos. E essa pós-graduação de 2 anos, no fundo, reuniu apenas pessoas que trabalhavam em processos museológicos, biológicos, comunitários, etc. E foi a partir desse primeiro curso, que tinha uma duração enorme, ao longo desses 4 semestres, foi aí que se constituíram várias redes de várias parcerias de museus, parcerias de afetos, parcerias de amizades, parcerias de dúvidas, que perduram até à data. As pessoas que, no fundo, estiveram nessa primeira formação, em que os professores e os alunos se confundiam, porque, na verdade, os professores eram tão alunos quanto os alunos eram professores, porque cada um de nós trazia para dentro da pós-graduação, trazia um fragmento da realidade. E era sobre esses fragmentos da realidade que nos estávamos dispostos e ansiosos, desejosos de trabalhar e de refletir. Então, esse primeiro curso de museologia social resulta de uma necessidade que as pessoas envolvidas nos processos tinham de melhor compreender o que é que andavam a fazer e como melhorar a qualidade, o desempenho das instituições onde estavam ligadas, é que fez as pessoas juntar-se. Criámos um programa, criou-se uma universidade que simplesmente na minha universidade, eu perguntei se era possível fazer um curso de museologia social. E era na altura, bastante aberta, e apenas me foi perguntado, mas vamos falar, acha que faz sentido fazer um curso de museologia social cá em Portugal? E eu disse, eu acho que sim, há muitas experiências. E acha que haverá alunos? Eu acho que sim, já estamos aí todos, éramos uns 40, já estamos todos. Então avancem e bom sucesso. E acho que foi o iniciar disto, foi uma vontade, efetivamente, de pessoas que estavam envolvidas na prática, de parar um momento para refletir. E ainda hoje, nos cursos, tanto ao nível de mestrado como de doutoramento, nós temos essencialmente, são pessoas que têm uma experiência de anos por vezes, de muitos anos por vezes, na prática, e que chega um momento em que dizem, agora vou parar para pensar o que eu andei a fazer e como é que eu posso reencaminhar todo este meu trabalho. E é isso que dá sentido ao curso, por isso que faz turmas particularmente dinâmicas, onde cada um traz, como eu disse há pouco, um recorte da realidade em cima da qual se pode construir algum conhecimento, alguma interpretação, um olhar crítico e, sobretudo, também caminhos que permitem enfrentar os desafios
que todos estes museus têm naturalmente. É isso. É por aí que o curso da lusófona começou numa outra universidade, o nome dela é a Universidade Autónoma de Lisboa, mas depois, por diferentes razões, entendemos que o curso estaria melhor numa outra instituição, que é atualmente a Universidade Lusófona. Eu acho que a importância ela tem que ser vista no espaço da lusofonia, no espaço da língua portuguesa. E a importância decorre porque, na verdade, existem 2 doutoramentos em museologia, um no Brasil e outro em Portugal, que assumem a museologia como a sua, digamos, o centro de todo o trabalho de reflexão, todo o trabalho académico que se coloca. Em Portugal, nós resistimos, não queremos, porque não somos isso, ser museologia e turismo, museologia e outras coisas vagas. Nós assumimos a ideia de museologia como sendo centrada como uma disciplina autónoma no âmbito das ciências sociais, que permite trabalhar sobre todas estas questões, e em particular, no nosso caso, nós damos-lhe o enfoque da museologia social. Há outras formações que podem ter no âmbito da curadoria, são ótimas, que continuam e que façam bom sucesso. No campo da reflexão sobre a museologia enquanto uma área disciplinar, nós estamos reduzidos no espaço de língua portuguesa à Unirio e à lusófona em Lisboa, o que é de facto muito pouco para atender às dezenas, às centenas de milhares de pessoas que trabalham nos diferentes museus de base comunitária, museus de base geológica, espalhados por todo o planeta, espalhados por todo o espaço de língua portuguesa, no Brasil, em Portugal, em Angola, na Guiné, em Moçambique, etc. Portanto, eu acho que há aqui, eu diria que o curso da Unirio e o curso da Lusófona, que mais não seja só importantes, porque eles mantêm aceso a importância de entender a museologia como uma área disciplinar que permite aprofundar os processos sociais que têm a ver com estas, como falámos no início, memórias do passado e memórias, sobretudo, do presente. Então, eles são úteis nesse sentido. São também a possibilidade de quem se inicia no estudo da museologia poder prosseguir o seu caminho das pedras, o seu caminho de aprendizagem, poder fazer a sua graduação, que não existe em Portugal, graduação, ao passo que no Brasil, graças à política pública do Lula e do Ministro da Cultura, Gilberto Gil, existe neste momento formação de graduação ao nível da graduação no Brasil, coisa que não há em Portugal. Tentámos várias vezes, mas há uma impossibilidade do Ministério perceber porque é que é importante desenvolver formação no campo da museologia. Então, o curso de museologia, as formações de museologia na lusófona, elas são importantes no entendimento mais amplo com o ensino da museologia no Brasil, e todos juntos, as vossas graduações, os nossos mestrados partilhados, os nossos doutoramentos, 2 apenas, para uma população de 250 milhões de habitantes, o que é, de facto, triste. Há outras formações, naturalmente, que também tratam as questões da museologia, mas o enfoque não é a museologia. Há museologia no âmbito da história, há museologia no âmbito da antropologia, há museologia no âmbito de outras áreas, mas a museologia é secundária, não é central. E, portanto, obviamente que tudo é feito por referência aos autores de referência dessas outras disciplinas. A museologia por referência à história, a museologia por referência à gestão,
a museologia por referência a outras coisas, não a museologia enquanto uma área disciplinar, que eu acho que ela é claramente uma área disciplinar, dentro das ciências sociais, certamente, e não é, de maneira nenhuma, não se pode reduzir de maneira nenhuma a uma questão de aprendizagem de tecnologias para manuseamento de coleções. Portanto, a importância só faz sentido se pensarmos no espaço da língua portuguesa, que de alguma maneira cada vez mais se abre sobre o espaço de língua espanhola. E nós assistimos hoje, por exemplo, na América Latina, a um renovar da formação. Nós vemos também que aqui na nossa vizinha Espanha há um lugar da museologia em várias universidades cada vez mais importante e, portanto, eu diria que neste espaço de língua portuguesa e de língua castelhana, de língua espanhola, faz todo o sentido e estes cursos são importantes. Apenas o que eu desejaria era que houvesse mais. Desejaria que no Brasil houvesse 20 doutoramentos em museologia, para dar resposta às necessidades de um país tão grande, e que em Portugal os doutoramentos que agora se espalham por diferentes áreas, outras áreas disciplinares, voltassem um pouquinho atrás, esquecessem um pouco estas mudanças que são mais de cosmética para angariar alunos, ao dizer que museologia e turismo é uma área disciplinar por si. Museologia também. Nada impede que haja interdisciplinaridade, não é isso que eu estou a dizer. Mas quando se dá a formação, tem que haver transparência daquilo que a universidade faz para com os seus estudantes. E se estamos a trabalhar a museologia, então é sobre isso que nós temos de centrar a atenção. Se queremos trabalhar o turismo ou a história, então que seja isso a história. O que não quer dizer que não haja aspectos da museologia que podem ser tratados no turismo, ou aspectos da museologia que podem ser tratados no campo da história ou da gestão ou de qualquer coisa, qualquer outra disciplina. Mas eu acho que a uma universidade há um dever de transparência e deixar muito claro o que é que queremos, o que é que pretendemos fazer. Pretendemos dar formação no campo da museologia, então os nossos cursos têm que se chamar de museologia e não enganar nem os alunos, nem os pais dos alunos, que muitas vezes pagam essas formações. Tá bom? Aliás, já agora posso completar esta importância da formação da museologia. Ela agora revela-se numa iniciativa na qual a nossa universidade está muito envolvida, que é a criação de um comitê internacional para a museologia social, a ser criado no seio do ICOM. Ao longo destes anos todos, destas décadas, na verdade o ICOM nunca reconheceu a museologia de base comunitária, de base biológica, como uma museologia inteira. Sempre a considerou como uma museologia secundária e houve períodos em que nem sequer considerava como fazendo parte da museologia. Todos nos lembramos lembramos porque lemos a conferência do ICOM de Londres, 1982, se não me engano, quando as pessoas que trabalhavam nessa altura nos ecomuseus, e era um momento de grande poder e de grande presença dos ecomuseus aqui na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, pediram para ser criado um comitê de ecomuseologia. As forças dominantes dentro do ICOM impediram que fosse criado esse comitê. Nós agora estamos num outro processo. Vamos pedir que temos aqui ao direito, os membros do ICOM têm o direito de fazer esse pedido, para que seja criado um comitê internacional para a museologia social. Nós veremos qual vai ser a resposta das estruturas do ICOM. Eu, pessoalmente, eu considero que se disserem sim é ótimo, isso vai fazer justiça e vai mostrar que o ICOM reconhece o trabalho de centenas de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, milhares e milhares e milhares de instituições, de museus e de processos museológicos espalhados pelo mundo inteiro. Vai fazer
o ICOM reconhecer, e nesse sentido isso poderá ser benéfico, de alguma maneira, para quem trabalha no terreno, para o ativismo, para o militantismo, para tudo isso. Mas, porventura, o ICOM mantiver a mesma posição de há 50 anos atrás, dizer, não, isso museologia social não existe, é uma fantasia, não interessa. O processo de construção deste novo comitê vai deixar um dossiê extremamente robusto sobre a realidade da museologia de base ideológica, de base comunitária. E isso ficará para todos. E, eventualmente, diria de certeza, na próxima discussão sobre a definição a definição do museu, do ICOM, que neste momento há 5 propostas, eu diria que todas elas ignoram, de facto, a dimensão da museologia comunitária, da museologia dialógica. E quando eu digo museologia comunitária dialógica, isto significa que eu estou a dizer a ecomuseologia, a museologia quilombola, a museologia local, a ecomuseologia, a museologia LGBTQI, a museologia do género, a museologia, enfim, a museologia da libertação, todas essas formas de museologia, museus locais, museus de vizinhança, todos esses museus poderão estar representados ou sentir-se representados num Comitê Internacional para a Museologia Social e haverá um dossiê robusto sobre todas estas questões. Então, acho que é uma batalha ganha, qualquer que seja o resultado. Uma revelará a natureza retrógrada do ICOM, se porventura eles continuarem a não reconhecer. Como agora, as 5 propostas que estão em debate, nenhuma delas se preocupa com a museologia social. Então, acho que é um assunto que vamos acompanhar até agosto deste ano, quando for a Conferência Geral do ICOM, em Praga, e ver o que é que vai acontecer. Vontade há muito, os apoios são imensos, vêm de toda a parte, de imensos países, e vamos ver o que é que isto vai dar. É evidente que deixar uma mensagem é sempre complicado, não é? Ela é parcelada. Mas eu podia pensar que os estudantes de museologia agora, eles devem encarar a museologia como um lugar de exercício de responsabilidade social, de ativismo, sobre causas que são essenciais. A museologia trata com os maiores desafios da humanidade. É um lugar de convicções. Um museu sem convicções nem museu é. É um lugar de criatividade, onde cada um tem que ir à procura dos caminhos que lhe permitem melhor estabelecer as suas redes de diálogo construtivo, e pensar que a museologia, no fundo, é algo que pode ajudar a fazer um mundo melhor, na medida em que ela pode fomentar o pensamento crítico. E essa é a base de tudo o resto. É o fim da alienação, é a capacidade de uma pessoa olhar o mundo em que estamos envolvidos, procurar distinguir as coisas, encontrar o nosso caminho, no sentido, efetivamente, dos direitos humanos. Teremos como referência, ser estudante de museologia é procurar entender uma instituição ou processos nos quais os direitos humanos são centrais. Quando falo dos direitos humanos, falo deles todos, que no fundo afetam cada vez mais, como eu dizia há pouco, nestes tempos de empobrecimento, da dignidade, do trabalho, do direito à reflexão, a sermos nós próprios, direito à diversidade, tudo isso. E são coisas contrariadas, obviamente, pelo neoliberalismo, que no fundo é a forma atual do sistema capitalista. Nem sempre foi assim, houve outras épocas com outros paradigmas, atualmente é isso que se passa, mas no âmbito deste contexto global,
ser estudante de museologia é procurar utensílios para poder ser militante e ativista em favor dos direitos humanos. Não sei, é o que eu poderia dizer por agora.